gravação aqui, tá? Dessa palestra, de uma forma também de as pessoas que não puderam vir poderem assistir. Tá. Boa noite, Marco e todos os presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já tive o prazer de participar de vários encontros, né? Inclusive ainda no tempo em que havia encontros presenciais, né? E ouvi palestras muito interessantes, né? Então, uma satisfação poder participar também com uma palestra. O assunto fé e ciência tem me acompanhado desde a minha adolescência, né? Quando eu, na escola, fui ensinado pelos professores que as duas coisas seriam, fé e ciência seriam incompatíveis, né? E isso aí nunca entrou na minha cabeça, porque eu venho de um lar, assim, cristão, né? E eu não entendia isso aí, e, assim, eu acabei me interessando pelo assunto desde aquela época. Os meus professores, no segundo grau especialmente, eram todos assim não cristãos e eram dessa geração de 68, né? Então eles tinham uma ideologia bem forte, né? E isso, na verdade, me motivou a estudar o assunto. Eu fiquei estudando, estou estudando até hoje, né? E eu gosto muito também do enfoque biográfico, e é por isso também que eu me ocupei um pouquinho com a biografia do Dessauer. Ele é físico, engenheiro, ele transitou muito nessa fronteira entre a física e a engenharia, talvez pendendo um pouco mais até para a engenharia, mas se envolveu também com filosofia, como vocês vão ver. Então, eu vou compartilhar a minha tela, espero que isso... A gente já testou antes, deu certo, e vamos ver, então, né? Pronto, vocês estão vendo? Sim. Estamos vendo sim. Sim, sim. Bom, então, o título é esse: Fé, Ciência e Tecnologia na Perspectiva de Friedrich Dessauer, pioneiro da engenharia biomédica. Então, vai ter, assim, um certo pendor para a tecnologia, mas como tecnologia é, vamos dizer, a maior usuária da ciência hoje em dia, eu acho, né? Então, de fato, é bem fortemente uma palestra de fé e ciência, tá? Abaixo do meu nome, vocês veem aí um endereço de um site que eu mantenho já há uns 15 anos, né? E lá tem uma série de materiais lá que eu fui colocando, para minha própria referência e também para quem quiser usar, porque depois de algum tempo eu acabo não encontrando as coisas aqui em casa, aí eu acabei colocando na internet mesmo, assim serve a mim e a outras pessoas que talvez tenham interesse, né? Bom, o sumário da minha palestra é esse que você está vendo aí. Eu farei uma pequena introdução, depois eu darei um resumo biográfico da vida muito interessante do Friedrich Dessauer. Darei, assim, vou pensar alguns pontos que eu listei aí, numa lista, assim, não tão estruturada, talvez, né? Falar um pouquinho sobre o modo de pensar dele, sobre a ligação entre tecnologia, criação, ciência e Bíblia, sempre do ponto de vista dele, tentando aprender o ponto de vista dele, sobre Cristo e o profissional da tecnologia, sobre tecnologia e queda, sobre o engenheiro e criador, tecnologia e filosofia, e depois farei uma conclusão. Então, esse é o sumário, tá? Bom, sobre a introdução. Então, o Friedrich Dessauer, ele nasceu no final do século XIX e faleceu bem depois da metade, então, do século XX. E ele teve uma trajetória que abrangeu aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A vida dele foi muito impactada pelo nazismo, né? Ao qual ele se opôs. A gente vai ver mais para frente ainda sobre isso. E a perspectiva dele, ele era inventor, empresário também. A sua perspectiva era que a invenção, ele criou muitos aparatos, né? A invenção é a descoberta de ideias pré-formadas
para encontrar uma solução técnica. Então, ele nunca entendeu que ele era, assim, o criador de alguma coisa totalmente inusitada. Ele sempre se considerou um descobridor de coisas que, na verdade, já existiam e precisavam ser encontradas e descobertas, né? Como se ele fosse um tipo de um desbravador, e ele via nessas coisas que já existiam, nas leis que ele usou, assim, a mão de Deus. Então, ele sempre viu uma relação fundamental entre tecnologia e Deus. Quer dizer, o que levava ele a ver essa relação entre tecnologia e Deus? Ele dizia que eram questões morais, né? Porque quando você cria tecnologia, na verdade, como diz o Herbert Hoover, que foi presidente americano, que era engenheiro também, lá nos anos, acho que nos anos 20, 30, né? Quando você cria novas tecnologias, você também cria novas maldades, quer dizer, os maus usos disso, né? E isso, você acaba tendo sempre questões morais envolvidas, e isso que o levava para mais perto de Deus, para justamente equacionar esse tipo de coisa, né? E uma citação que eu anotei aqui dele, para a gente ver como é que ele encarava a vida, né? É essa aí: o cristianismo conhece a necessidade e a miséria, mas também conhece a salvação. Como resultado disto, o cristão enfrenta a vida, não se afasta dela. Basicamente, o ideal do cristão é uma superação heróica de tudo que degrada. Não só por conta própria, é claro, o que não basta, mas com a ajuda da graça, a graça que é a graça de Deus, né? Então, essa sim é a tônica que a vida dele também ilustra muito, muito fortemente isso aí, né? E ele via a tecnologia como uma ferramenta para resolver problemas da humanidade, mas não uma ferramenta autocontida, é uma ferramenta que precisa de uma informação na área ética, na área moral e na área até mesmo espiritual, que é, então, provida pelo cristianismo, né? Então, isso aqui é assim, uma introdução para o que a gente vai ver. Bom, deixa eu ir para o resumo biográfico, né? Dessau, ele nasceu em 1881 em Aschaffenburg, que é uma cidade perto de Frankfurt. A família tinha 11, né, filhos, né? Os pais tinham 11 filhos, ele era o caçula, tá? E ele era um cara, um tipo de um geninho, assim, né? Então, ele fez experimentos precoces com raio-x. Na época que ele estava no segundo grau, vamos dizer assim, ele tinha um professor de física muito bom que explicou lá para os alunos os raios-x, e ele fez lá algumas experiências básicas e escreveu lá um tipo de uma monografia sobre o assunto, e o professor de física mandou isso aí para o Röntgen, né? E o Röntgen, ele ficou assim entusiasmado com esse garoto, quer dizer, desse adolescente lá que gostava dessa área que ele tinha descoberto, e ele encorajou o Dessau a continuar a pensar nessa área, né? Então, o Dessau, ele foi estudar física, interrompeu o estudo, depois continuou 13 anos depois, concluiu o doutorado dele em 1917. Por quê? Porque em 1901, nessa época, faleceu o pai dele, né? Então, ele se empenhou em manter o sustento da família, que era uma família, na verdade, industrial, né? Era uma família abastada, mas para que as coisas não colapsassem, ele mesmo se tornou empreendedor e atuou firmemente como empreendedor até 1920, né? Nesse tempo aí ele casou e teve, ao todo, eles tiveram 4 filhos, né? Eu não anotei agora, assim, que sequência que deram os filhos, mas ele também, nesse tempo, ainda de empreendedor, ele começou a ter os primeiros sintomas de câncer de pele, porque
o empreendedorismo dele foi justamente a criação de aparelhos para radioterapia, para raio-x, né? Não, primeiro para raio-x e depois também para radioterapia. Ele fez muitas experiências nele mesmo, né? Então, ele foi assim, ele sofreu uma sobrecarga radiológica assim, extrema, né? Isso começou a se manifestar já em 1914. Em 1920, ele se tornou professor de uma área assim, interdisciplinar. Eu traduzi aqui do alemão, em português sou meio estranho, né? Professor das Fundações Físicas da Medicina. É basicamente uma biofísica bem voltada mesmo para o ser humano, né? Meio nessa linha. E em 1922 ele se tornou professor full, né? Como se fosse um tipo professor titular quase, né? E como a universidade não tinha instalações, instituto para acomodar essas pesquisas assim novas, foi criado um instituto, em parte com financiamento dele mesmo, do Dessauer, né? Então, aqui você tem uma foto dele por volta de 1900, né? E o anúncio de equipamentos de raio-x de fabricação dele, né? Inclusive tem um pequeno, eu coloquei uma elipse em volta lá, sistema Dessauer, né? Então, aparelhos de raio-x que já traziam contribuições dele. Né? E a fábrica disso aí, você vê lá embaixo o Dr. Henning, né? Que era um cunhado dele, tá? Então, ele realmente empreendeu assim, sempre num contexto assim, familiar, inicialmente. Né? Bom, eles têm uma penca de invenções, né? Uma coisa muito curiosa é esse cinematógrafo de raio-x de 1909, que foi o primeiro aparelho a fazer o imageamento da batida cardíaca. Então, ele, com 8 exposições de 30 milissegundos cada, ele captou pela primeira vez, assim, visivelmente, né? Um coração batendo, né? Então, isso foi com esse tal do cinematógrafo. E o Dessauer, em anos posteriores, tem a foto dele e você já percebe que, vamos dizer, os problemas de pele, né, já prejudicaram muito ele, se você comparar, por exemplo, com a foto de jovem dele aqui, né? Tá? Bom, no início dos anos 20, então, ele, como empresário, né, e também no final aí já tinha passado a Primeira Guerra Mundial, ele ficou muito preocupado com a condição social dos funcionários dele, mas também das pessoas em geral na Alemanha. Então, ele começou a se engajar socialmente e, em particular, ele enxergou nos periódicos, no diário, no jornal, né, uma mídia muito importante, e ele, então, adquiriu primeiro um jornal, depois um segundo, fez uma consolidação desses jornais, né? E deu a eles uma linha bem orientada pelo ensino social assim católico, né? Essa mídia, esses jornais foram assim muito influentes nessa época aí na região de Frankfurt, tá? E ele foi se metendo cada vez mais em política. Em 1924, por exemplo, ele foi membro do parlamento. Ele foi primeiro vereador em Frankfurt, mas depois ele foi membro do parlamento nessa Zentrumspartei, Partido do Centro, né? Que era um partido de orientação católica, que depois da Segunda Guerra se fundiu. Na verdade, ele continuou existindo, mas a maioria dos integrantes se fundiram também com políticos cristãos das igrejas luteranas e fundaram a União Democrática Cristã, a Democracia Cristã Alemã, o CDU, né, esse partido que governou a Alemanha por muito tempo, né? Mas vamos dizer, um dos núcleos desse partido CDU
a gente pode enxergar esse Centrum Spartak como sendo parte dele. Mas ele era deputado, então, né? E a principal preocupação dele era uma economia cooperativa consistente com o princípio da solidariedade e do ensino social católico, né? Então, depois ele chegou a ser conselheiro da chancelaria, do chanceler Brüning. Bom, aí vieram os nazistas, né? Depois deles tomarem o poder, ele foi preso e a acusação contra ele foi fraude na hora de comprar aqueles 2 jornais lá nos anos 20, né? Porque esse jornal, depois consolidado, ele foi muito forte contra o partido nazista, né? Então, de retaliação, ele foi preso, mas ele foi absolvido depois e ele foi para o exílio, né? Ele foi para o exílio, foi para a Turquia por um convite para instalar ali também um instituto que estudasse as bases físicas para a medicina, né? Parte principalmente de radioterapia, e ficou lá então em Istambul trabalhando ali, né? Depois, em 1937, ele foi para Friburgo, na Suíça. Os suíços fizeram um convite muito vantajoso para ele em termos de financiamento de pesquisa. E ele foi para lá, mas principalmente pelas melhores condições para ele tratar esses problemas de pele, né, que ele tinha por conta da sobrecarga radiológica lá do início quando ele era um jovem adulto, né? Durante esse tempo, quando os nazistas ficaram cada vez mais perseguidores dos inimigos, né? Ele teve os seus bens lá na Alemanha, todos eles confiscados. A cidadania foi tirada dele, então ele perdeu a cidadania alemã nesse tempo. Isso foi depois tudo reposto em 49, né? Mas ele ficou então um tempo assim muito prejudicado, né? E graças a Deus lá na Suíça ele tinha o seu financiamento de pesquisa garantido e trabalhava lá, né? Em 51 ele teve o primeiro retorno para Frankfurt para palestras na área de biofísica e também na área de filosofia, né? E depois ele retornou, realmente reassumiu o cargo de professor em Frankfurt e deu aulas até 61, ele faleceu em 63, né? E as aulas dele, depois desse retorno para a Alemanha, ele dava aula no maior auditório da Universidade de Frankfurt, porque assim o público era enorme, né, para as aulas dele, né? E ele foi muito honrado na Alemanha depois dos anos 50. Ele recebeu mais um doutorado honorário em medicina, outro em teologia, foi cidadão honorário de vários lugares, assim, né? Então, esse é o resumo biográfico rápido da vida dele. Eu tinha colocado um link no WhatsApp, um texto que eu tinha escrito para um congresso de engenharia cristã na verdade, essa palestra eu já apresentei num formato um pouco diferente, num congresso. Isso foi em 2019. Aí vocês podem pegar lá e ler, tem alguns detalhes a mais naquele artigo, naquele texto, ele está em inglês, tá? Bom, é uma visão geral da contribuição do Dessau, né? Do ponto de vista técnico, ele contribuiu para a tecnologia de geração de raio-x, né? Quer dizer, o princípio é lá do Röntgen, mas a tecnologia realmente para fazer aparelhos úteis, né, é do Dessau, né? E também ele foi uma das peças-chave no desenvolvimento da radioterapia, quer dizer, o uso terapêutico contra o câncer, né? Que toda a motivação do empreendedorismo dele, além de claro, manter o nível de vida da família, era combater o câncer, né? E por isso também aquela primeira citação lá no início, né? Vencer aquilo que degrada, né? Que ele considerava o câncer algo que degradava o homem, né? Bom, ele também contribuiu com uma teoria biofísica de efeitos da radiação em tecidos vivos, né? Essa teoria, ela teve uma resposta mista, assim, mas o grande valor dela é que ela estimulou muito a pesquisa em todo o mundo.
justamente nessa área, né? Ele foi várias vezes para os Estados Unidos depois também apresentar palestras, esse tipo de coisa. Bom, uma outra vertente da contribuição dele, quer dizer, o cara ele é assim, é espetacular em termos de, eu chamo isso daí, ele é banda larga, certo? Ele contribuiu em várias áreas, né? É a preocupação social que levou ele ao envolvimento em política. Então ele escreveu vários textos também até sobre economia, né? Mas assim, o que me interessou mais é o que ele escreveu sobre tecnologia e a cultura ligada à tecnologia, né? Então, o primeiro texto nessa área foi em 1908, né? Agora, a partir de 1926, ele começou a se preocupar realmente de uma forma bem intensiva com a filosofia da tecnologia e também com os rumos da sociedade alemã, tá? Em particular, ele estava assim, muito preocupado com uma visão hostil que se tinha da tecnologia. E disso resultou um primeiro livro que chama Philosophy of Technology, do qual tem uma parte traduzida para o inglês, né? Mas a obra principal mesmo dele, do Dessauer, é um livro que a gente traduzido ele poderia se chamar Quell on Technology. Em 56, que foi publicado esse livro, ele teve várias edições posteriores. Infelizmente, ele tem sido citado, mas ele não foi traduzido. O que existe traduzido é uma parte do Philosophy of Technology que depois acabou se tornando esse Quell on Technology. Mas ele foi muito citado, principalmente por pessoas que trabalham com ética e engenharia, esse tipo de coisa, assim, mais na fronteira entre filosofia e tecnologia. Pessoal isso é um tópico muito trabalhado hoje na Holanda, né? E o pessoal holandês cita ele muito, né? Mundial, na Alemanha, o pessoal refletiu muito sobre a formação da civilização ocidental e também qual seria o destino, né? Depois desse cataclisma, dessa catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial, como é que seria o futuro, né? E ele se envolveu muito nessas discussões, foi preletor em programas de rádio, né? Então ele atuou bastante nisso, né? Bom, para entender um pouquinho a mentalidade do Dessauer, que tinha assim uma capacidade gigantesca de contribuir em várias áreas, né? Eu anotei duas citações dele, né? A primeira que no primeiro texto ele falou num desses programas de rádio onde se discutia, né, o pensamento, quer dizer, a civilização ocidental, né? Então ele disse assim: nós somos ocidentais, né? Nós sabemos a nossa formação, nós queremos preservar a nossa herança, né? Agora após a Segunda Guerra, na verdade, isso aí, né? Não queremos sacrificá-la no ceticismo da época, no pensamento niilista e desesperado, na perda de significado. O perigo do Ocidente não é tanto sua desintegração exterior, mas sua ambivalência interior. Então ele chamava muita atenção para isso, que o problema não é, por exemplo, a nossa sociedade se desintegrar externamente, mas internamente a gente está perdendo valores, né? Isso é muito na linha do que Solzhenitsyn, uma série de outros pensadores cristãos falaram com muita frequência, né? E a segunda citação também que mostra um pouquinho a mentalidade, quer dizer, a mentalidade aqui no sentido de mindset, né, do Dessauer. Eu queria até mudar isso aí, eu queria falar o modo de pensar, né? Na verdade, eu coloquei mentalidade, mas é mais modo de pensar, né? Ser humano significa esforçar-se todos os dias para se tornar humano. Ser cristão significa recomeçar a cada dia perseguindo o alvo de se tornar um. Todas as noites, o dia que passou se vai de nós, devemos abrir mão do que foi recolhido. Diariamente, novidades fluem em nossa direção e precisamos agarrá-las sempre que nos levarem a lugares mais altos. Isso exige força e essa força se chama fé confiante, né? Então, esse tipo de texto, ele escreveu bastante, né,
sempre buscando uma motivação também para ele manter a resiliência nos tempos difíceis e também desbravar novas oportunidades, né? Usar novas oportunidades. Bom, aí vou falar um pouquinho sobre tecnologia, né? O Dessau, ele nos traz uma definição de tecnologia que é muito interessante, né? Quando as pessoas pensam sobre tecnologia, por que é importante defini-la de uma forma clara, né? Talvez também perceber onde estão as raízes das dificuldades de se trabalhar com tecnologia. Então, o Dessau, ele deu uma definição com 3 partes, que eu coloquei aqui a formulação em inglês, né? Eu pensei assim, pô, se eu for traduzir isso aí, eu talvez não consiga passar direito o significado, e como eu acho que a maioria de vocês tem uma familiaridade boa com o inglês, eu deixei aí mesmo assim, né? Technology is real being out of ideas through final design and processing from natural resources. Né? Então, essas 3 partes. Então, na primeira parte, vamos dizer, essa é uma definição que fala da essência da existência da tecnologia, é uma definição que a gente pode chamar de ontológica, que identifica a origem da tecnologia na criatividade e imaginação humana. Então, tecnologia nasce de ideias, né? Então, primeiro, meio que depois a gente vai ver que dessa hora ele sempre entendia ser muito importante a relação com o criador, porque quem faz tecnologia, na verdade, tem um certo papel de um mini criadorzinho, né? Porque ele produz algo a partir de ideias, né? Então, technology is real being out of ideas. Essa é a primeira parte. A segunda parte refere-se aos meios para realizar a tecnologia, né? Então, para que essas ideias se transformem em coisa real, então você tem projeto e você tem processamento, né? Mas o que mais? Você precisa de recursos naturais. Então, essa terceira parte reconhece o vínculo com a natureza e as limitações em função também da natureza. Então, a partir dessa definição de tecnologia, o Dessau, ele procura tratar esses vários problemas. Primeiro, a importância da criatividade e imaginação e a relação que isso poderia ou teria com o criador, né? E depois de como se realiza a tecnologia e também fala dos vínculos e das limitações, né? Então, ele viu a tecnologia como uma ferramenta de melhoria geral da situação da humanidade. Então, ele tinha uma visão muito positiva, ele tentou sempre passar essa visão positiva, e ele enxergava, e como de fato eu também, por exemplo, enxergo, é que a tecnologia leva o ser humano daqueles desafios de sobrevivência básica impostos pela natureza a uma esfera cada vez mais elevada, né? E faz com que a gente tenha tempo para a cultura, tenha acesso à cultura. Então, o que acaba acontecendo é uma humanização por meio da tecnologia se ela for empregada corretamente, né? Mas aí o Dessau, ele aponta essa frase aí, essa frase em itálico, que é dele, né? Demais tem acontecido em desconexão de Deus, né? Então, os problemas, o mau uso da tecnologia, ele vê a origem disso na desconexão de Deus, da sociedade, das pessoas, dos indivíduos em geral, né? Então, a tecnologia é, ao mesmo tempo, bênção e perigo, né? Aí, na relação da tecnologia com criação, ciência e Bíblia, aí ele também apontou algumas ideias muito interessantes, né? Ele disse que ele enxerga uma coisa muito curiosa, que a tecnologia, ela nos mostra que a criação é muito mais rica do que qualquer um de nós imaginou. Por que isso? Porque ao usar as leis da natureza, a gente consegue fazer outras coisas, né? Então, na verdade, não é só a natureza operando, né, seguindo a operar, etc., mas a tecnologia, na verdade, ela
ela surge porque com as nossas ideias e fazendo uso da ciência, a gente consegue quase como se fossem certas dimensões a mais, né, naquilo que existe realmente, né? E é por isso que ele cunhou essa frase desse jeito, né? E pelo fato da tecnologia, então, fazer forte uso da ciência, né? Então, ela aponta para além de si mesma, né? Ela aponta para o pano de fundo, que é, na verdade, o empoderador da tecnologia, a ciência, né? Então, e mais especificamente a ciência natural. Então, ele sempre enfatizou esse ponto, né? Bom, com relação à ligação que isso tem com a Bíblia, né? Ele mesmo, no Quellon Technology, ele tem alguns capítulos assim com conteúdo teológico bastante interessante, né? Ele aponta lá para as passagens bíblicas que encorajam o uso da tecnologia, por exemplo, lá no Gênesis, né? Tem vários capítulos que encorajam o uso da tecnologia. Sinceramente, eu não sou um grande dominador um grande conhecedor da teologia católica com relação a vários itens, né? Então eu não sei se o termo mandato cultural para vocês é uma expressão conhecida. Vocês usam essa expressão, mandato cultural? Olha, Kenneth, eu não, eu nunca escutei. Tá. Bom, mandato cultural, assim, o pessoal reformado, né? Eles entendem esse mandato de Deus que nós devemos nos multiplicar e dominar a terra, né? Então, isso o pessoal chama de mandato cultural, né? Ok, o conceito, eu acho que esse conceito é claro, mas eu não sabia que recebia esse nome. Tá. Bom, então é esse conceito aí, e o Dessau ele tem essa compreensão de que isso só é possível mediante conhecimento, né? E o conhecimento vai acabar sendo incorporado em tecnologia para que a gente cumpra essa ordem que o próprio Criador deu ao homem, né? E se a gente for lá para Gênesis 2, lá diz que Deus colocou o homem no jardim para que o cultivasse, né? Então, quer dizer, aí já mostra, isso aí que seria o tal do mandato cultural, e aí a tecnologia é uma ferramenta muito importante para isso, e para ter tecnologia, a gente precisa de ciência, né? Basicamente isso, né? Então, por outro lado, existem passagens bíblicas que alertam muito claramente contra uma fé idólatra na tecnologia, e contra tentativas de autorredenção, né? Então, tem aquela passagem famosíssima, né? Não confie em carros e cavalos, né? Tá? Quer dizer, esse tipo de confiança no poderio tecnológico é condenado claramente na Bíblia, né? E também tentativas de autorredenção que podem muito bem incluir tecnologia. Quer dizer, eu sei prolongar a vida das pessoas, quer dizer, eu estou redimindo o ser humano, quer dizer, ele não precisa mais se preocupar com o lado espiritual, não precisaria se preocupar com o lado espiritual, porque, afinal de contas, a tecnologia e a ciência estão cuidando de tudo, né? Mais ou menos essa linha. Quer dizer, está meio simplista, mas só para dar uma comprimida aí na ideia básica, né? E também o Dessau, ele endossa o entendimento do Emil Brunner, do Gênesis, como uma Magna Carta of Technology, né? Então, Emil Brunner, ele foi o preletor, um dos preletores no jubileu de 100 anos da ETH Zurich, né? E o Emil Brunner é um teólogo reformado lá dos suíços, né? E ele pregou um sermão por ocasião desse jubileu, em que ele cunhou esse termo, Magna Carta of Technology, como sendo Gênesis, justamente por esse motivo dele conter a narrativa lá do Gênesis, conter esse mandato cultural, etc. Né? Tá? Então, inclusive, no livro lá do Dessau, ele tem lá vários parágrafos sobre esse assunto específico aí, tá? Então, isso é uma visão bem rápida, assim, sobre
a ligação entre esses elementos, a tecnologia, a criação, ciência e a Bíblia, né? Eu estou passando assim rapidamente, fazendo tipo um mosaico, tá? Então, essa palestra você pode entender assim como um tipo de mosaico, né? Aí o Dessau também tem uma compreensão muito interessante, né? Que eu para ser sincero, eu nunca tinha percebido isso, né? Eu conheço a Bíblia relativamente bem há algum tempo, mas eu nunca tinha percebido esse detalhe, né? Que eu sempre tinha visto Jesus como filho de carpinteiro, né? E, quer dizer, filho de carpinteiro no sentido de que o pai que o criou, né? Não, o pai dele é Deus, mas o pai que o criou, né? O adotivo dele seria o José, né? Mas dessa aula ele aponta que em Marcos 6:3 está escrito que Jesus, o carpinteiro, né? Então ele diz assim, o nosso Senhor encarnado, né? Ele foi carpinteiro na sua jornada aqui e foi visto em seu tempo como um homem de sua profissão técnica, porque senão lá em Marcos 6, versículo 3, não estaria falando de Jesus, o carpinteiro, né? Então, na verdade, ele disse, o Dessau disse que lá para a antiguidade, o carpinteiro é um cara que mexia, de certa forma, com tecnologia, uma tecnologia meio rudimentar, mas é tecnologia, certo? Então, o Dessau conclui dali que o cristão ele pode ver em Jesus também um modelo, inclusive até para essa carreira mais técnica, né? Não só um modelo assim espiritual de crescimento para onde, quer dizer, mostrando onde nós queremos chegar como cristãos, mas mesmo também pensando na relação da profissão com a fé, né? Então, a vida e o exemplo de Jesus, como uma pessoa de tecnologia, de preocupação com o reino que não é desse mundo, podem ser vistos, então, como endosso e encorajamento do profissional cristão da tecnologia. Quer dizer, o cristão que faz tecnologia, na verdade, ele está seguindo um bom exemplo, né? E ele resumiu, então, aí eu traduzi uma frase dele, né? O profissional de tecnologia que crê em Cristo recebe sua comissão do relato da criação do Gênesis, por causa dessa Magna Charta of Technology, e encontra sua distinção, exemplo, consolo e apoio na carreira técnica de Cristo. Isso é uma expressão traduzida lá de uma dos escritos dele, né? Bom, aí ele também reflete, o Dessa refletiu bastante sobre as mazelas, né, induzidas pelo mau uso da tecnologia, né? Então ele analisou o impacto do que em alemão é chamado de Atlas, né? Não tem, infelizmente eu não consigo traduzir isso e o pessoal de teologia, eu acho que eles usam essa palavra mesmo assim, são as consequências herdadas da queda e do pecado, né? Então, se o Cyril Atlas, essas consequências todas na atividade humana, ele analisou e também o que engloba a tecnologia, o que está aí, né? Essa frase a seguir, com alguns pontos que eu destaquei em cores, o Dessau, ele diz que o homem caiu da proximidade de Deus e ele caiu para onde? Ele caiu para uma tendência à rebelião contra vamos dizer, as determinações, as leis, a ordem, contra a ordem de Deus. A ordem agora do ponto de vista de como Deus organizou as coisas, né? E, portanto, ao abuso. Então, existe uma tendência à rebelião e ao abuso que decorre dessa queda, né? E é mais difícil para o homem agora, né? E o Dessau diz que isso é possível só com a ajuda da graça divina, né? De ter sucesso no positivo, construtivo e edificante. Então, ele vê sempre quando tem alguma coisa boa, construtiva, edificante acontecendo, ele vê ali uma manifestação da graça divina, porque a nossa tendência natural de ser humano é uma tendência mais à rebelião e ao abuso, né? Então, essa, vamos dizer, é a visão assim filosófico-teológica dessa hora com relação a isso, né? Isso, então, ele não falou muito sobre problemas específicos de ecologia, etc., mas ele estava muito mais interessado
em conseguir um tipo de um framework, né, uma estrutura básica com a qual ele poderia avaliar problemas específicos, né? Então ele trabalhou mais nessa base teológico-filosófica lá que permite ele endereçar as dificuldades também, né? Bom, aí eu já estou me encaminhando aqui para uma parte mais final, né? Ele falou sobre o engenheiro e o criador, isso para mim, pessoalmente, como engenheiro, foi muito interessante também, né? E é o seguinte, ele constata que nos nossos credos cristãos, no credo apostólico, por exemplo, que praticamente todos os cristãos trinitarianos, né, não tem nenhum, a gente pode recitar esse credo juntos, né? Todos os cristãos trinitarianos não têm dificuldade nenhuma com ele. E veja só, Deus, o Criador, aparece bem no início, na primeira frase, certo? Eu creio, né? Deus Criador, e aí ele some, certo? Quer dizer, Deus não some, mas o Deus, o Criador, quer dizer, esse aspecto do Criador. Então, ele, eu achei muito interessante, porque ele se lamenta que entre os feriados cristãos não tem nenhum que celebre o aspecto de Deus Criador, né? Porque a gente tem o Deus Espírito Santo em Pentecostes, né? Tem a própria Páscoa mais ligada ao Senhor Jesus, a obra dele, Redentor, etc., né? Mas, assim, a criação, Deus Criador, não tem nenhum feriado, né? E ele diz que isso ele acha que, em grande parte, a gente, por causa disso, talvez também, às vezes, esqueça de Deus como Criador, né? Então, ele encoraja as pessoas a darem ouvidos ao Criador, ao Pai, para quem Cristo sempre aponta, assim, essa é a formulação dele, né? E ele diz assim que Deus ele pode ser diariamente encontrado na criação pelo pesquisador e pelo engenheiro, mas na maioria das vezes não é, porque nós nos afastamos dele em nossas profissões seculares. Nós insistimos em enxergar a nossa profissão como uma profissão secular e acabamos nos afastando dele, não percebendo que diariamente nós podemos encontrá-lo na criação, né? E aí a frase dele, lamentando isso, é isso aí: como estamos longe de um olhar uno aspecto, né, latim, que quer dizer, num relance, através da natureza da sociedade para o pano de fundo divino, porque a natureza e sociedade operam assim, mas o pano de fundo é Deus, Criador, que botou o negócio em funcionamento, né? E na parte final, inclusive lá do Pearl of Technology, ele trata de tecnologia e filosofia, e ele pontua uma coisa que é muito, eu acho que é muito verdade, né? A tecnologia ela pode contribuir para a epistemologia, tá? Por quê, né? Veja só, a ciência natural e a tecnologia sempre aceitaram a inteligibilidade do universo e, modéstia à parte, a gente sempre se deu muito bem com esse pressuposto, né? E, por incrível que pareça, nenhuma das escolas famosas de epistemologia até o século XX tem levado em consideração esse aspecto, né? Quer dizer, o filósofo ele sempre tenta discutir epistemologia a partir de bases assim racionais e não consulta nem o cientista natural e nem a pessoa que faz tecnologia, que são aqueles que praticamente, eu não vou usar a palavra provaram, né, mas que de uma forma muito clara mostraram que entender de uma certa forma que nós podemos entender, né, o universo. Esse entendimento não é aparentemente não é incorreto porque ele funciona, né? E aí, nesse contexto, eu me lembro dessa advertência do Karl Popper, que eu já tinha até no último encontro desse grupo tinha até mencionado, né? O Karl Popper num livro num artigo na revista Mind, né, que o artigo chama What is Dialectic, ele diz que a filosofia não deve ser feita base para qualquer tipo de sistema científico. A tarefa que os filósofos podem cumprir, deviam fazer, né, de maneira bastante útil, é estudo dos métodos da ciência,
Tá? Então, ele acha que, assim, a gente teria como cientista natural e como pessoa de tecnologia uma contribuição forte para dar para a epistemologia, certo? Bom, e para concluir, né, eu queria só frisar mais uma vez que esse engajamento multifacetado do Dessauer, né, que é um engajamento também resiliente, né, extremamente resiliente diante de tudo que ele viveu, né, e ao mesmo tempo também focado, né, é uma coisa que para mim serve como exemplo, assim, eu assim, coloquei ele na minha biblioteca de exemplos, certo? São pessoas que, para quem eu olho, sempre vou olhar para um cara como ele, né? Para ele em particular, né? O que é muito interessante é que ele tentou discutir uma série de problemas e aspectos positivos também da tecnologia, pensando no que ela é. Quer dizer, ele tentou, a partir da essência da tecnologia, abordar uma série de aspectos, né? Sempre também tomando emprestado uma visão também mais da dimensão espiritual das coisas, né? Ele tratou da tecnologia e da queda, mas, na verdade, do homem e da queda, porque a tecnologia em si não é culpada quando nós a usamos incorretamente, né? O homem que faz uso dela. E ele também chamou a nossa atenção para esse um aspecto, que é, ao olhar para a natureza e para a sociedade, a gente não deve esquecer de ver o pano de fundo divino, certo? Que, na verdade, deixa tudo isso operando e sustenta isso, né? A Bíblia fala que Deus sustenta as coisas, tudo, né? O que, para mim, pessoalmente, foi muito interessante foram as considerações dele sobre Cristo e o profissional da tecnologia, e também eu achei muito engraçado, até um pouquinho irônico, né? Quando ele fala de tecnologia e dos filósofos, né? E o que é muito curioso é que na época dele em Frankfurt, né, foi o florescer daquela escola, da escola de Frankfurt, né? E ele nunca discutiu oficialmente com esse pessoal, né? Passaram praticamente o Dessau e o pessoal da escola de Frankfurt se ignoraram aí, sabe? Eu achei muito curioso isso, eu não tive tempo ainda de pesquisar esse ponto aí. E o que é muito legal, né, é perceber que o instituto que foi criado quando o Dessauer se tornou professor em Frankfurt, que é o Instituto für Physikalische Grundlagen der Medizin, ele existe até hoje. Hoje é o Max Planck Institute for Biophysics, né? É esse instituto que foi criado pelo Dessauer, lá em 1921, né? E ele é um dos grandes institutos da Sociedade Max Planck até hoje. Tá? Bom, era isso que eu tinha para trazer aí. Se o pessoal quiser fazer comentários ou, né, observações, eu estou aí para ouvir. Sr. Calquentes, muito obrigado aí pelo seminário. Eu abri aqui abri o microfone para a gente bater palma. O seminário é muito rico, né? Porque a vida dele é muito rica. Eu não conheci, fiquei muito feliz de poder conhecer a biografia do Friedrich Dessauer, né? E muito bem, tenho vários comentários aqui, mas gostaria de abrir para perguntas. Pode ficar à vontade aí e se manifestar quem tiver alguma pergunta. Eu só queria comentar, né, que eu nunca tinha pensado nisso, de fazer essa relação, até mesmo entre o Gênesis, né, com tecnologia e tal. Eu fiquei, assim, encantado, sabe, com essa visão, essa sensibilidade, né, do Dessauer, de ir nessa profundidade de abordagem, né, muito bem exposta aí pelo Kinitz, e eu vou começar a olhar com mais assim, interesse nesse tipo de pensamento que eu jamais tinha visto um tipo de abordagem como essa. E te agradeço, viu, Kinitz?
Se eu puder só comentar rapidamente, viu, Antônio? Que, na verdade, o Antigo Testamento ele é muito rico dessas coisas, né? Também, lá no Gênesis, ele aponta lá também para a história de Noé, né? Seja alegórica ou não, mas a história de Noé, ela basicamente mostra que foi um artefato tecnológico lá que salvou a humanidade, né? Então, Verdade. ele discursa nesse sentido. Agora, se a gente for olhar para a história de Israel, o reinado do rei Ezequias é muito emblemático, né? Porque Ezequias ele construiu aquele duto, né, de água, né, subterrâneo, que aquilo lá é uma das grandes obras de engenharia da antiguidade, na verdade, né? Ele também construiu várias fortalezas, né, para fortificar Israel, o reino de Judá. Mas o que é interessante é que no início do reino dele, ele cuidou da parte espiritual, né? Então, aí também você pode fazer uma interpretação, né, de conversar sobre isso. É muito legal ver que o Ezequias, que na verdade eu acho que dos reis de Judá, o mais envolvido com tecnologia da época, né? Ele também tinha ele tem um forte cuidado espiritual com o povo dele, né? Então é muito, muito interessante. Dessa hora ele me apontou um monte de coisa também. Eu gostei muito. Né? Knitzer, parece que você falou da escola de Frankfurt, né? Isso. E o Theodor Adorno, ele realmente comenta essa dicotomia da tecnologia de produzir coisas boas, né? E coisas ruins, né? Ele vinha lá do fim da Primeira Guerra Mundial, onde a tecnologia começou a ser utilizada de forma mais intensa, né? Mas ele, quer dizer, faz essa crítica apenas do ponto de vista filosófico, né? Não entra em nenhum aspecto assim teológico. É isso mesmo? Não sei qual é a ligação da escola de Frankfurt aí com o Dessauer. Então, o Dessauer, ele não comenta explicitamente esse tipo de... porque ele é muito cuidadoso, ele não afronta ninguém. Sim, começa a conversar. Mas o que é muito claro é que, para ele, na verdade, não é a tecnologia que produz coisas ruins, certo? É o ser humano que não sabe usar as coisas que faz. Então, ele liga isso com a queda, certo? Quer dizer, com essa tendência nossa de sermos rebeldes, de sermos voltados ao abuso, né? Esse tipo de coisa, né? Então, ele pega essa parte bem da teologia cristã para explicar essas coisas. E o Adorno, não. O Adorno não pode fazer isso, certo? Ele isso. Então, aí você vê, né? Agora, o que é interessante também é que a escola de Frankfurt, isso é uma coisa que eu não citei na palestra, mas o instituto esse Max Planck Instituto, ele quase foi para o beleléu na época da grande inflação, porque a fundação que custeava o instituto perdeu patrimônio, sabe, por causa da inflação na Alemanha. E o instituto sobreviveu graças à lealdade dos funcionários, né, que até trabalharam um bom tempo sem receber salário. Agora, o pessoal da escola de Frankfurt, eles tinham uma fundação também, né? Só que eles conseguiram salvar o dinheiro deles. Então, Marcuse, esse pessoal todo, durante a Segunda Guerra, foi lá trabalhar nos Estados Unidos, né? Pelo menos o Marcuse eu sei que foi para os Estados Unidos. E depois voltaram a atuar também na Alemanha, né? Depois da guerra. Parece que no seu artigo também você comenta essa questão, né, da doação que o Dessauer fez para muitas instituições, né? Isso. Me lembrei até do Andrew Carnegie, né? Lá nos Estados Unidos, né? Que contribuiu aí, depois que ele se tornou rico, né? Ele criou o chamado Evangelho da Prosperidade, né? Não confundir com a teologia da prosperidade, que não tem nada a ver, né? Em que ele diz que uma pessoa que tenha recursos, ela deve se voltar para os problemas sociais. E foi ele que, inclusive, financiou, acho que a criação do principal telescópio de toda a história da astronomia, que foi o telescópio de Monte Wilson, de 100 polegadas, né? O de 2,5 metros, antes do de Palomar, que permitiu aí grandes descobertas, né, do Hubble e tudo mais, né?
Então, essa necessidade que o homem que trabalha em indústria, era o caso do Dessauer também, não é? Ele se volte para os problemas sociais e compartilhe, né, os seus recursos, né? Esse evangelho da prosperidade é muito interessante, né? O Carnegie é o fundador do que hoje é a US Steel, né? O nome é muito famoso, né? Mais alguém tem algum comentário? Ou pergunta? Mas se vocês estiverem tímidos, eu vou fazer algumas perguntas aqui. É a prova, né? Agora faz uma prova. Tenho uma dúvida. Pode falar, Matheus. Eu fiquei curioso de saber qual foi a experiência dele com a guerra, né? E como isso afetou, né, a defesa dele da tecnologia, quando evidentemente durante a guerra muitas armas foram usadas, na Segunda Guerra então, né, com a bomba atômica, então como isso afetou, né, o discurso dele sobre a tecnologia. Então, assim, o discurso antitecnológico na Alemanha começou depois da Primeira Guerra, né? Porque teve aquele negócio das armas químicas, esse tipo de coisa, né? E aí o Dessauer, ele sempre tentou pontuar que o problema não é a tecnologia em si, né? É o uso que se faz dela. Então, essa a tônica do discurso. E o discurso, ele, na verdade, é válido também para a Segunda Guerra, para a tecnologia nuclear também, né? Quer dizer, depende o problema não é a tecnologia, o problema é o que o homem faz com ela. É isso que ele sempre colocou. Sim, mas ainda aprofundando, né, nesse sentido da pergunta. Porque, como já foi mencionado, né, o nome, ou pelo menos a menção dos teóricos lá da Escola de Frankfurt, eles seguem aquela linha o problema da tecnologia é que ela nasce da razão moderna que busca dominar a natureza. Então, a expressão domínio da natureza é muito forte, né, por meio da técnica. E ali, né, vendo a guerra, é um prato cheio, né, para muitos desses teóricos, para dizer assim, viu, é isso que dá. Ou quando o homem se relaciona, querendo ser o senhor ou aquele que domina a natureza, ele só pode cair nessa perversão. E aí eles vão, enfim, para vários caminhos para tentar corroer essa noção de razão e também problematizar infinitamente essa questão do domínio da natureza. E aí eu tenho a dúvida de, então, o que nós pomos no lugar? Né? Então, se não não é abraçar, não seguir esse caminho, né, da corrosão da razão ou desse problematizar o domínio, como orientar isso, então, já que ele menciona o papel da fé, como aplicar isso, né, concretamente. Sabe, é que o seguinte, o pessoal da Escola de Frankfurt, né, eles fazem uma leitura incompleta do que a Bíblia fala, né? Então, é claro que lá está escrito domínio, né? E você vai dominar sem dominar como isso foi a intenção do que está escrito na Bíblia, né? Aí vai dar tudo errado, né? Então, eu estava há alguns anos assistindo uma palestra, de um filósofo, que eu faço parte de um clube, chama Clube Humboldt, né? Onde participam alguns bolsistas da Fundação Humboldt. E esse colega ele era filósofo, né? Ele estava discutindo o problema dos maus tratos dos animais, né? Ele estava dizendo assim, que a origem dos maus tratos dos animais é justamente essa ordem de dominar sobre a natureza, sobre o reino animal e tudo, e que esse domínio, daí, ele resulta nesse tipo de opressão mesmo, né? De maus tratos e tudo mais, tá? E aí, basicamente, na discussão, o que ficou claro
é que você pensar uma frase do Gênesis, né, e deixar ela standalone, não é assim que funciona, né? Aí perguntava para ele, escuta, mas você nunca ouviu falar de São Francisco de Assis, né? Certo que maltrato dos animais, por exemplo, no meio católico é anátema, certo? Por causa por exemplo, dos ensinamentos do próprio São Francisco. Mas se você for, então, no Antigo Testamento, a lei judaica, ela protege o animal, né? Quer dizer, tudo isso, ele meteu o pau nos cristãos, né? E na Bíblia, e na tradição judaico-cristã, culpando ela dos maus tratos dos animais, mas não leu a Bíblia direito, né? E eu acho que a escola de Frankfurt faz a mesma coisa com a tecnologia, porque eles ficam falando da razão corrompida, né? Mas por que ela foi corrompida? O Dessauer ele foi corrompida pela queda. Então, se eu não me orientar pelos padrões divinos, é isso que vai dar, né? Agora, o Adorno, ele exclui, a princípio, exclui Deus, né? E aí, é claro, daí, se ele rejeita Deus e rejeita o argumento, daí ele vai tentar elaborar de uma forma, sem Deus e sem o argumento bíblico, e vai chegar a conclusões que daí eu acho que não vão ser válidas, porque a revelação ela nos dá um conhecimento igualmente válido. Quer dizer, a gente tem que ser cuidadoso na hora de fazer a nossa hermenêutica e tudo, né? Mas, tá? Então, essa seria a minha resposta, tá? E agora, eu ouvi esse discurso aí do pessoal de 68, né, dos meus professores, direto, cara. E até eu perceber onde é que estava a raiz, né, quer dizer, eu fui praticamente, assim, eu não vou chamar isso de uma lavagem cerebral, mas foi, quer dizer, quando você põe um adolescente sujeito a meia dúzia de professores da geração de 68, quer dizer, o que vão fazer com ele, né? Fizeram isso comigo, cara. Mas eu sobrevivi. Eu não sei, Matheus, se isso aí foi uma resposta propriamente, mas... Eu já agradeço por essa sinalização. Eu acho que eu entendo por onde você está pensando. Mas me deixou ainda mais curioso de ver a resposta nos detalhes, né? Eu estava até indo atrás dos livros dele. Você sabe se tem publicação em inglês ou em outra língua? Como é que é? Então, tem alguma coisa em inglês, mas a maioria é realmente em alemão, né? E porque ele, assim, ele viu o seu círculo de atuação mais nessa parte filosófica na Alemanha, né? Na parte, assim, de radiologia, tem coisa em inglês, tem bastante coisa em inglês, né? Mas na parte, assim, mais filosófica e teológica, é mais em alemão. Tem poucas coisas em inglês também. Teria que procurar, né? Mas... Alguém mais gostaria de fazer um comentário ou pergunta? Bom, eu gostaria de fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, é notável que o Dessauer tem uma postura mais positiva com relação à tecnologia, e o Matheus estava comentando sobre a época em que ele viveu. Outros pensadores ou escritores, até mesmo cristãos, desenvolveram uma postura mais pessimista ou aparentemente mais pessimista. Eu tomo como exemplo aqui o escritor do Senhor dos Anéis, né? Ele chamava os físicos que fizeram a bomba atômica de lunáticos, né? Você vê a obra do Senhor dos Anéis, ele coloca os orques e o feiticeiro que fez os orcs lá, ele cruzou os orcs para fazer um orc mais poderoso, e eles usavam um monte de parafernália tecnológica. Ele associa muito Sauron também a coisas que fazem fumaça. Depois, no final do livro, esse feiticeiro vai lá para a Vila dos Hobbits e explora com a indústria. E ele parece que ele tem uma visão de um certo passado medieval em que havia um certo equilíbrio, uma não sei o que como eu poderia explicar isso, mas uma boa relação com a natureza e talvez um certo limite no uso da tecnologia. Mas eu vejo que quer dizer, existe um ponto de concordância aí, que havendo a graça, né, guiados pela graça, o
a humanidade é capaz de desenvolver e utilizar a tecnologia. Eu acho que sobre isso todos seriam capazes de concordar, né? Mas também nós teríamos que concordar que quanto maior o potencial tecnológico, maior o potencial da maldade também. Desenvolveu tanta tecnologia, desenvolveu uma bomba atômica, antes não existia um potencial de matança tão gigantesco, né? Agora, outros dois comentários, né? Se você quiser depois comentar um pouco sobre isso que eu falei, seria interessante. Mas outras coisas que eu achei muito legal você falar aqui, que de fato falta um pouco. Quando nós rezamos, muitas vezes quando nós louvamos a Deus, muitas vezes nós nos referimos a Deus Criador e louvamos Ele, dizendo que Ele criou as coisas, criou o ser humano, criou, né? A gente faz isso, mas de fato, mesmo na Igreja Católica, não teria problema nenhum de você ter uma igreja dedicada a Deus Criador, né? Assim como uma igreja, uma paróquia, o Espírito Santo. Realmente, há pouca ênfase, quando seria possível ter uma ênfase grande, do meu ponto de vista. E essa questão de Jesus como sendo uma espécie de técnico, ou alguém que tinha habilidades técnicas em sua época, é bem interessante. Eu acho que muitas outras pessoas tiveram essa visão. Eu até agora recorro, não sei se vocês estão acompanhando ou já viram algum desses episódios do The Chosen, né, que é uma série sobre a vida de Jesus Cristo. Tem muita coisa ali, é tudo imaginado, mas quem fez aquilo imaginou o Jesus super técnico, né? Mostra ele, não sei se vocês viram, ele fazendo ele montando uma chave, uma fechadura, né, com madeira. Eles até levam isso talvez ao extremo, que pode ter sido que tenha sido assim, de fato. A gente tem às vezes uma visão de que os antigos eram burros ou eram muito rudimentares tecnologicamente, talvez não fossem, né? Mas essa visão ali, pelo menos no The Chosen, assim, eles salientaram, né, bastante, né, o Jesus como alguém muito engenhoso, né? Jesus teria sido também e eu acho que é verdade, eu pessoalmente acho que isso é verdade. Jesus teria sido também um homem muito engenhoso. Você não sabe, os evangelhos não dizem, né, especificamente, e não contam como é que ele foi como carpinteiro durante sua vida privada, sua vida não pública, né? Bom, então esse é um dos meus comentários. Aí uma pergunta só assim de curiosidade: quando ele foi para a Turquia, ele foi forçado, ele se autoexilou ou ele foi forçado aí a sair da Alemanha? Não, ele saiu voluntariamente. É que tinha já pessoas que tinham saído da Alemanha por background judaico, né? E tinham lá na Universidade de Istambul já tinha alguns professores visitantes que ele conhecia, né? Então ele já prevenidamente, porque eu acho que o Dessau tinha um dos avós era judeu também, né? Ele já estava pressentindo aí uma dificuldade maior também por causa mas se bem que no caso dele a perseguição foi mais por problemas políticos do que raciais, mas depois certamente se tornaria também uma perseguição racial, porque quem tem avô judeu lá na Alemanha também não ia ser aceito depois, não. Né? Lá no início dos anos 30, isso aí ainda não estava tão assim depurado, né? Essa perseguição racial, né? Mas ele foi voluntariamente lá para Istambul, né? Entendi. Justamente. E pela opção também de ter esse instituto lá que ele pudesse chefiar, né? Então ele sempre cuidou dessa parte de pesquisa. E ele sempre teve também, isso aí eu não falei na palestra, mas problemas, sabe, com essa atuação interdisciplinar, ele sendo físico, mas atuando em aplicações médicas, né? Sempre teve dificuldade, né? Isso a gente percebe hoje quem atua em problemas interdisciplinares percebe isso, né? E pro Dessau foi assim também. Sim. E essa questão do mandato cultural também, o conceito era claro para mim, mas eu não conhecia essa expressão. E faz muito sentido entender, como ele entendeu, né, que a tecnologia é uma forma de você cumprir esse mandato cultural de modos cada vez mais eficazes, né? Porque assim, a tecnologia bem empregada, ela permite o que o Dessau chamava de humanização, né, pela tecnologia, porque vai dar mais espaço para você desenvolver cultura, né?
Eu acho que basta a gente olhar para o tempo que nós temos para cuidar da parte cultural. Às vezes a gente pensa mais em distração, né? Mas a gente tem muito tempo para fazer coisas culturais, comparado, por exemplo, com os nossos avós, que tinham que dedicar muito mais do dia a dia deles para sobreviver, ganhar o pão, trabalhar, né? Então a gente já tem muito mais tempo. Isso é fruto da tecnologia. Agora, com relação ao mau uso da tecnologia, aí realmente eu acho que quem tenta explicar o mau uso da tecnologia ignorando o conceito do pecado e da separação de Deus, do homem de Deus em função do pecado, não vai conseguir uma explicação satisfatória, né? Vai ter, quer dizer, aquela história, a gente vai ter que avaliar as explicações, certo? Tentar enxergar quem que consegue ser mais consistente na sua visão, né? Não adianta a gente querer voltar para o mato, por exemplo, né? Sim. É interessante isso. É interessante que você tem até certas tendências, sei lá, os Amish, por exemplo, que quiseram se manter numa fase de desenvolvimento tecnológico, acreditando que talvez naquela fase, naquele estágio, eles conseguem ter uma vida cristã melhor do que a vida moderna, né? E, de certa forma, a tecnologia pode nos desviar de Deus, né? Pode. Mas, veja, até mesmo, porque é o seguinte, até pelas minhas circunstâncias familiares, eu conheço bem os Amish e também grupos ligados a eles, né? Sim. E não é assim que o Amish não use tecnologia, né? Eu estava nos Estados Unidos, porque a minha esposa, ela tinha feito um estágio, quando foi antes da gente casar, obviamente, né? Estágio, e a gente, nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia, e a gente foi mais do que uma vez visitar os amigos dela lá, que moram lá em Lancaster County, né, que é onde ficam esse pessoal conservador. E é o seguinte, tem comunidades dos Amish que o cara ele não pode ter o telefone na casa dele, mas não é para a empresa ele tem um telefone, então ele tem um boot, né, no quintal dele para fazer os telefonemas empresariais dele, certo? E se você for ver a fábrica do cara, isso aí eu mesmo vi, né? Ele está bem equipado, ele tem lá tornos, né? Com a última eletrônica. O que ele não pode fazer, ele não pode se conectar com o mundo, é assim que eles falam, né? A rede elétrica, ele tem que cuidar para que ele fique separado do mundanismo, né? Essa aí é a forma de... E a tecnologia, ela só é vista com algo que tem que ser tratado com muito cuidado, né? Mas não é assim que eles não usam nada, mas eles têm um uso esquisito, certo? Um uso muito esquisito. Mas não é só o caso dos Amish, que aí é uma questão até religiosa, não é? Ou é religiosa, não é? De certa forma. Mas existem agora grupos que têm uma tendência de simplificação da vida, né? De reduzir a quantidade de tecnologia que se usa no dia a dia a um mínimo necessário, né? Não se voltar para o consumismo, né? Ter uma vida mais austera, né? Existem muitos grupos, existem alguns trabalhos muito interessantes aí dessa parte, né? De se afastar, e daí a pessoa se volta para outras coisas, né? Evita que a tecnologia assuma todo esse poder, né, na vida dela. É que existe assim vários teólogos que apontam para o problema do abuso, né? Se eu for pensar de forma egoísta, né? Eu vou abusar dos recursos, eu vou abusar da criatura, vou abusar também até do meu próximo, né? E é isso que tem que ser evitado. Então, na verdade, a tecnologia ela só pode potencializar esse abuso, né? Mas o problema não é a tecnologia, o problema vamos dizer, a minha inclinação, é por isso que eu coloquei essa frase do Dessauer, né? Que a nossa proximidade de Deus foi substituída
pela tendência à rebelião e a tendência ao abuso. Então, eu tenho naturalmente, como ser egoísta, uma tendência a abusar dos recursos do próximo, né, e uma série de coisas. Então, essa é uma tendência minha por isso que eu preciso, então, da obra salvadora lá de Jesus Cristo, né? Quer dizer, essa nossa compreensão cristã, assim, é transversal, certo? Por todas as denominações principais, assim, é esse o entendimento, né? Muito bem, a discussão muito rica aí, mas acho que o tempo já vai meio longe. Isso. Alguém mais teria alguma questão, uma pergunta, um comentário? Raquel, pode falar. Não sei se dá para escutar. Sim, estamos escutando. O microfone não é muito legal. Então, eu sempre vi, assim, falando dos 60, que o Carlos falou, eu vi as coisas assim, como é que eu vou usar a ciência para descobrir as coisas que Deus fez? Então, eu sempre me posicionei desse jeito. Aí ninguém me perturbou. Eu vou ver com a ciência, como que Deus fez aquilo, isso, outro, e vou descobrindo as coisas. Não, chegava em uma coisa que não estava clara, eu falava assim para mim, como será que Deus planejou isso aí? Eu vou descobrir. Então, sempre fui trabalhando desse jeito, né? Aí, a tecnologia, tudo demais, não me perturbava. Isso aí. Obrigada. Não, isso que a Raquel disse, assim, nós que somos cristãos, temos uma oração, né, uma dinâmica com Deus no nosso próprio trabalho, né? Quando você está com um problema, assim, a vida espiritual, ela tem efeito sobre o nosso trabalho. Quando há uma desordem interior, é difícil conseguir ordenar as ideias, né? Quando há ordem interior, inclusive na nossa oração, na nossa comunicação com Deus, também as coisas parecem fluir melhor, né? Porque Deus é o Logos divino, né? Jesus Deus Filho é o Logos divino. Então a oração, a boa oração, ela nos aproxima do pensamento claro, né? E da criação, né? E toda a lógica que ela contém. Muito bem, então, alguém mais? Carlos, gostaria de deixar aí suas palavras finais? Então, assim, eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de comentar sobre a vida do Dessau, né, que realmente me impactou muito, né, e foi, eu em 2018, basicamente, foi o ano que eu me busquei aprender muito sobre ele, né, li muitos livros dele, e foi, assim, uma grata satisfação poder compartilhar um pouquinho disso com vocês. Tá? Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Um pensador católico que nós, acho que alguém de aqui o conhecia? Não. Também não. É bom resgatar uma quantidade muito grande de pensadores leigos, religiosos católicos que nós simplesmente não conhecemos, né? E ele ainda teve uma grande relevância, impacto, né, com o trabalho científico. Muito obrigado, professor Carlos. Foi uma grande satisfação ter você. Palestra muito, muito, muito interessante. Gostaria de dar uma boa noite a todos. E ficamos aí para a nossa próxima palestra, eu lhes informarei. Nós vamos ter uma live no dia 8, que é a palestra do professor Stepeniak, né, que foi no mês passado, agora a gente vai fazer na forma de live. E é isso aí. Boa noite a todos e até mais.